Todo mundo dizia que eu era uma sortuda, que sobreviver àquele terremoto e ainda ter um homem como Gustavo ao meu lado era uma prova viva de que o destino, por mais cruel que fosse, também sabia recompensar. Mas ninguém sabia da verdade. Ninguém imaginava que o mesmo homem que me carregou nos braços diante das câmeras, e que chorou abraçado comigo em cada consulta médica, que gravava vídeos dizendo o amor supera tudo, foi o mesmo que destruiu meu corpo com as próprias mãos, no fundo da terra. Sob los escombros. Eu não gritava só por socorro, eu gritava de dor, porque ele, com frieza, precisou quebrar minhas pernas para me tirar dali, pelo menos foi essa a versão que todos ouviram. Mas Rui Ozai. Ele podia ter esperado. Ele não queria. Gustavo viu uma história. Uma narrativa perfeita para redes sociais. O namorado que sacrificou tudo para salvar sua amada deficiente. Likes, fama, dinheiro. Oi virai personagem. A noiva corajosa. A vítima forte. A inspiração da internet. Ninguém via as noites que eu chorava em silêncio, enquanto ele editava vídeos ao meu lado. Ninguém via como ele me guiava a dizer frases ensaiadas, como me maquiava para as lives, como suspirava impaciente quando eu travava na fala. Seja forte. Mafalda. As pessoas precisam acreditar que você é feliz. Não era amor. Era roteiro. Eu era o roteiro. E ela é o diretor que não aceitava improviso. Eu o amava. Ou talvez eu só amava a ideia de não ter perdido tudo, porque no fundo, perder as pernas já era o bastante. Mas saber que foi ele que destruiu, isso quebrou minha alma. E o mundo aplaudia. E o que mais doía, era perceber que todo mundo via o herói, mas ninguém via a refém. Todos aplaudiam o Gustavo como se ele fosse um mártir do amor, um homem bom demais por continuar com uma mulher mutilada, como se o mínimo permanecer fosse prova de grandeza. Mas ninguém perguntava o que eu sentia. Ninguém reparava que, nos vídeos em que ele sorria, meus olhos estavam vazios. Que enquanto ele dizia estamos vencendo juntos, eu mal conseguia respirar. Teve um dia que nunca me saiu da cabeça. Era o aniversário dele. Eu queria fazer uma surpresa. Passei a tarde tentando assar um bolo com as próteses, tremendo, suando, com dor. Quando ele chegou, o bolo estava torto, queimado nas bordas. Mas era meu. Era feito com amor. Ele olhou, fez um vídeo, fingiu emoção, me abraçou. Anuat. Quando as câmeras estavam desligadas, murmurou. Da próxima vez, pede delivery. Isso aqui tá ridículo. Nesse dia, eu chorei até dormir. Mas nem isso ele viu porque já estava no computador, editando mais uma prova de amor pro Instagram. A verdade é que Gustavo nunca me amou. Ele amou o papel. Amou a versão heróica de si mesmo. Amou o aplauso. E eu fui só o palco, o fundo trágico da narrativa que ele usava para parecer mais brilhante. O amor verdadeiro. Esse não precisa ser vendido. Não precisa de filtro. Ele acontece no silêncio. Nos dias ruins. Na dor que não vira postagem. E o que Gustavo me deu foi o oposto disso. Ele me deu exposição. Me deu vergonha. Me deu o tipo de solidão que grita mesmo quando há 1000 olhos assistindo. Por muito tempo, eu achei que aguentar era amar. Que suportar calada era a prova de maturidade. Que se eu fosse mais paciente, mais compreensiva. E ele voltaria a me ver. Mas não voltou. Porque nunca viu de verdade. Ele só via a personagem. A inspiração. A namorada guerreira. Rod, eu entendo. Ele não destruiu só minhas pernas. Ele tentou destruir minha alma. Mas não conseguiu. Porque agora, cada passo com minhas próteses é meu. Não é dele. Não é da internet. É meu. E nunca mais vai ser usado para alimentar o ego de homem nenhum. A partir daquele dia, comecei a reparar em todos os takes da minha vida. Nada mais era espontâneo. O lagrimotin horror. O abraço. Ângulo. Até o silêncio entre nós era calculado, ele sabia exatamente quando postar. Quando sumir para causar saudade nos seguidores. Quando me expor e quando me proteger. E eu era a cena mais assistida. A garota que perdeu as pernas mas continuava sorrindo. O símbolo da superação. A mulher que, segundo ele, era exemplo para todas as outras. Mas sabe o que ninguém via? Ninguém via as crises de pânico quando a prótese machucava minha pele até sangrar. Ninguém via quando eu vomitava de ansiedade antes de um evento. Ninguém via quando eu pedia, baixinho, só uma noite sem câmera. Sem público. Sem performance.
Gustavo fingia entender. Dizia que tudo era pelo nosso bem, que o público nos amava, que estávamos inspirando vidas. Ele me chamava de estrela. Mas eu era só farol queimado, tentando iluminar a estrada de alguém que nunca parava para me olhar. Teve um momento que nunca esqueci o dia que me recusei a gravar. Foi depois de um ataque de ansiedade forte. Eu mal conseguia respirar. Me encolhi no sofá, implorando por silêncio, por escuridão, por um minuto de paz. E ele cruzou os braços. Pufu. E disse: Você não pode me deixar na mão agora. Tá todo mundo esperando. Você quer jogar nosso trabalho fora. Nosso trabalho. Aquela frase foi como uma faca. Eu era a noiva. A parceira. A mulher que tinha entregado o corpo e a alma. E ele me chamava de trabalho. Ali. Percebi. O amor que ele dizia sentir não tinha batimento. Tinha audiência. E o carinho que ele exibia era feito de cortes. Edição, trilha sonora e legendas bonitinhas. Gustavo não queria uma mulher. Queria um milagre de plástico. Uma mártir portátil. Uma vítima que gerasse likes. Eu deixei de ser mulher para virar projeto. Mas agora eu escrevo minha própria história. Sem roteiro. Sem câmera. E pela primeira vez, sem medo de cortar a cena. O dia em que recebi o resultado positivo da gravidez deveria ter sido o mais feliz da minha vida. E foi por exatos 30 segundos. Entrei no quarto com o teste na mão. Os olhos marejados. O coração disparado. Gustavo. Amor. A gente vai ter um bebê. Ele me olhou. Primeiro com surpresa. Depois com aquele brilho nos olhos que eu costumava amar. Mas em vez de me abraçar, ele correu até acomodar. Pegou o tripé. Ajustou o foco. Dicha como a voz empolgada. Faz de novo. Mas dessa vez, mostra mais emoção. Senta na cama, olha pro teste. E deixa a lágrima escorrer bem devagar. Isso vai viralizar. E o congelei. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. A notícia mais íntima da minha existência, minha gravidez, virou cena. Atriz. Sem direito ao improviso. Amor. É pra nossa audiência. Eles vão amar acompanhar essa nova fase. E ele disse, já posicionando o celular. E eu queria gritar. E quem vai acompanhar quando eu tiver medo? Quando as dores vierem? Quando eu não souber o que fazer? Mas engoli tudo. Como sempre. E gravei. Com a alma rasgando por dentro. Depois disso, tudo virou conteúdo. Os enrolos. As madrugadas de insônia. As consultas médicas. Ele me filmava segurando a barriga no ultrassom como se fosse um documentário de ternura. Mas por trás das câmeras. Mal me perguntava se eu precisava de água. Até o nome do bebê virou enquete nos stories. Minha gestação um reality show. Minha barriga, uma vitrine. Eu só queria ser mãe. Mas Gustavo queria ser influenciador. E pra isso, ele não precisava de mim. Precisava de um enredo. De uma vítima com final feliz. De uma mulher quebrada que superou tudo com o amor de um homem que sorria bem na hora de apertar REC. Foi numa quarta-feira. Eu estava de 7 semanas. Acordei enjoada. Com cólicas leves. Mas o médico havia dito que era normal. Mesmo assim, Gustavo insistiu pra gente sair e aproveitar a luz do dia para gravar um vlog sobre a nova rotina da mamãe guerreira. Eu mal conseguia ficar em pé. Mas ele dizia que isso tornava tudo mais real. Vai ser emocionante mostrar como você é forte. Mesmo com dor. As pessoas vão se inspirar. Ele dizia. Enquanto posicionava a câmera e ajeitava meu cabelo. Fiz força para sorrir. Para caminhar. Para parecer feliz. Mas a cada passo, uma pontada, uma pressão na lombar. Quando entramos numa pracinha perto de casa, ele me pediu para sentar num banco e falar com a câmera sobre o quanto a gravidez ensina a mulher a ser resiliente. Bura. Obedeci. Só que quando levantei, senti algo quente escorrer pelas pernas. Olhei para baixo, sangue. Muito sangue. A visão embaralhou. O ar sumiu. Eu caí. As pessoas ao redor correram. Gustavo largou a câmera. Mas em vez de me acudir, começou a gritar com os curiosos. Alguém grava isso pra mim. Por favor? E sério. Ele queria registrar o meu colapso. A minha dor. O meu possível aborto. Como se fosse um episódio da série da vida perfeita dele. Como se eu fosse uma personagem descartável. Me levaram pro hospital. Hemorragia. Risco de perder o bebê. Enquanto eu estava com soro no braço. Deitada. Zonza. Com medo e vergonha.
Ele estava do lado de fora postando stories com a legenda: "A vida real nem sempre é bonita. Mas estamos juntos." E quando eu o confrontei mais tarde, dizendo que aquilo era cruel, ele só disse: "Você não entende. Esse tipo de conteúdo toca as pessoas. Isso é campanha espontânea. É o que gera empatia." Empatia. Eu quase perdi o meu filho. E ele ganhou seguidores. Ali eu entendi. Gustavo não me via como mulher, nem como mãe. Me via como personagem. E todo o sofrimento que me destruía era apenas combustível para a narrativa dele. Foi por acaso. Ou talvez o destino tenha cansado de me ver enganada. Gustavo saiu para editar os takes do parto humanizado, mesmo eu ainda sangrando de medo no hospital. E a palavra parto sendo mais distante do que nunca. Sozinha em casa. Procurei meu carregador no escritório dele. Revirei a mochila preta. A mesa. O chão. Nada. Quando fui checar atrás do tripé da câmera, meus dedos tocaram num envelope. Velho. Dobrado. Escondido entre o pé da estante e a parede. E meu nome escrito à caneta. Para Maria. Quando tudo acabar. Minhas mãos gelaram. Abri. A carta tinha datas. Planos. Cálculos de engajamento. Primeiro. Vou ganhar o público com a tragédia. Depois. Construir a imagem de homem que não desiste da mulher que o destino quebrou. Quando ela estiver quebrada o suficiente emocional e fisicamente, lanço o documentário. Ele falava de mim como se eu fosse um personagem de roteiro. Tinha até roteiro. Cena ideal. Ela chorando sozinha no hospital. Dizendo que mesmo sem pernas, tem esperança. E que me ama. É mãe só. Com uma seta rabiscada em vermelho. Se ela abortar. Melhor ainda. Luto gera empatia. Aquilo não era uma carta. Era um dossiê de crueldade. Era a prova. A confissão. Eu tremia. E naquele instante. Não chorei. Porque a dor era tão aguda que já tinha passado do ponto de lágrima. Yuri. Baixo. Amargo. Porque pela primeira vez, eu via tudo claro. O homem que jurou me amar era só um produtor de tragédias humanas e eu, o reality show favorito dele. Mas ele cometeu um erro. Subestimou a mulher por trás do papel de vítima. E agora? A história vai continuar. Mas com outro roteiro. Meu. Era uma terça-feira nublada. A cidade acordava sem pressa. Mas meu sangue já fervia como se estivesse em contagem regressiva. Na minha frente. A carta dele. No computador. O vídeo. O único que ele nunca postou. O único que ele pensava que ninguém jamais veria. Mas eu vi. E copiei. Nele. Gustavo não usava máscara. Sentado com dois amigos. Cerveja na mão. Ele gargalhava enquanto falava de mim como se eu fosse um experimento. Ela acredita em tudo. Cara. Chora e ainda me agradece. Parece novela mexicana. Um dos amigos pergunta. Mas você ainda vai casar com ela? Ele ri. Casar. Vou segurar até o bus cair. Depois lanço um documentário de superação. Digo que me apaixonei por outra. E que foi culpa da culpa. O público vai me perdoar. Ele sempre perdoa um homem que diz que tentou. Aquilo era a faca. A carta. O sangue. E eu era o silêncio que precede a tempestade. Naquela manhã. Sem maquiagem. Sem luz artificial. Sem música de fundo. Gravei meu próprio vídeo. Sou eu. Take fixo. Olhar firme. Uma voz que não tremia mais. Eu me chamo Maria. E essa é a verdade por trás do homem que vocês chamam de herói. Postai. Sem medo. Sem mais tentar proteger quem me destruiu. Eu fui tomar meu café. 15 minutos depois. O celular explodiu. Mensagens. Compartilhamentos. Hashtags. Denúncias. O público que ele manipulou. Agora via quem ele realmente era. Gustavo me ligou 12 vezes. Eu não atendi. Por quê? Enfim. Ele entendeu. Quem escreve a última cena não é quem dirige a câmera, é quem sobrevive ao roteiro. O vídeo tinha menos de 24 horas no ar quando os comentários começaram a virar manchete. Gustavo, o namorado perfeito. Agora era sinônimo de manipulação e crueldade. Marcas com as quais ele tinha contrato correram para apagar rastros. Agências deletaram postagens. Fãs que antes suspiravam pelos vídeos de casal agora exigiam justiça. E foi nesse cenário, com o mundo desabando sobre ele, que ele teve a audácia de bater na minha porta. 3 batidas. Secas. Rápidas. Eu sabia que era ele. O tipo de silêncio atrás da madeira não se confunde. Abri. Ele estava ali.
o rosto pálido, olheiras fundas, e aquele olhar de quem não dormiu não por arrependimento, mas por medo. Maria, a gente precisa conversar, disse ele, num sussurro que tentou parecer humilde. Ouviu? Você me destruiu. Eu cruzei os braços. Não. Você se destruiu. Eu só mostrei ao mundo o que você fazia no escuro. Ele entrou um passo, como quem busca perdão com a cara, mas ainda com o ego erguido no peito. Você tem ideia do que fez? Eu perdi tudo. Eu dei um leve sorriso não de vingança, mas de alívio. Eu também perdi tudo. Gustavo, só que você fez isso por escolha. Eu perdi porque confiei. Ele tentou se explicar. Jogou as velhas cartas. A pressão da internet. O desejo de ser aceito. A culpa da juventude, mas dessa vez. Nenhuma lágrima funcionava. Nenhuma frase de roteiro colava. Porque quando a mulher que você destruiu se reconstrói, ela não é mais a mesma, e eu não era. Você veio até aqui achando que eu ia apagar o vídeo. Ele hesitou. O silêncio dele foi a resposta. Então escuta bem. A verdade não some só porque você quer. Ele cresce. Fechei a porta. Na cara dele. Pela primeira vez, fui eu quem saiu da cena primeiro. Eu pensei que tudo o que queria era mostrar a verdade. Que bastava o mundo ver. Ouvir. Julgar. Mas não. Não bastava. Porque ainda havia algo mais profundo do que a raiva. A necessidade de justiça. E justiça, de verdade, não acontece só nas redes sociais. Ela acontece quando a lei responde à dor que a internet só comenta. 2 dias depois. Fui até a delegacia. Levei o vídeo. Levei os exames médicos. Levei o relatório do hospital no dia do terremoto. Tudo que eu havia guardado sem entender porque agora fazia sentido. O delegado me ouviu em silêncio. E quando mostrei a parte da gravação em que Gustavo confessava ter quebrado minhas pernas de propósito, ele fechou os olhos por 2 segundos. Era mais do que um crime moral. Era lesão corporal dolosa. Como aggravante. Gustavo achava que eu era só uma mulher ferida. Mas esqueceu que uma mulher ferida pode se tornar a própria justiça. No dia em que ele foi intimado a depor, tentou posar de calmo. Vestiu a velha máscara de bom moço da internet. Mas dessa vez, ninguém mais acreditava, nem os advogados. Durante a audiência preliminar, ele ainda tentou negociar. Ofereceu dinheiro. Silêncio. Até um pedido público de desculpas roteirizado. Mas o promotor foi claro. Isso não é sobre perdão. É sobre crime. E quando o juiz decretou que o caso seguiria para julgamento com base nas provas, eu respirei fundo pela primeira vez em meses. Porque agora, não era mais só eu contra ele. Era verdade contra o espetáculo que ele criou. Gustavo saiu da sala tenso. Pela primeira vez. Sem câmeras. Sem fãs. Sem roteiro. E eu saí com a cabeça erguida. Porque justiça pode demorar. Mas quando chega, ela pisa firma. Ninguém me avisou que o pior da dor não era o grito. Era o silêncio que vem depois. O silêncio do quarto vazio. O silêncio das mensagens que não chegam mais. O silêncio das lembranças que ecoam quando tudo acaba. Quando saí do tribunal naquele dia, com a cabeça erguida e os olhos secos, eu achei que a justiça seria o fim. Mas era só o começo. O começo da parte mais difícil. Reconstruir quem eu era antes que ele me desmontasse, peça por peça. Nos primeiros dias. Eu ainda acordava achando que ouviria a voz dele me chamando de amor. A mão no lençol procurava um corpo que já não estava lá. E por segundos, o coração quase desejava que tudo fosse um pesadelo. Mas aí vinha a lembrança clara. Cruel. Indiscutível. As palavras dele. Orizo. A mentira. A traição gravada. Arquivada? Espalhada. E então eu respirava fundo. Porque mulher que sobrevive à verdade mais dura, já não teme mais nada. Comecei a andar sem as muletas da ilusão. Usei minhas pernas mecânicas com orgulho. Não para parecer forte, mas porque eu precisava delas para seguir em frente. Fui atrás dos meus sonhos que ficaram parados. Voltei a estudar. Criei meu canal onde contei tudo. Não como vítima, mas como quem entende que foi ferida. Sim. Mas nunca destruída. As pessoas começaram a me ouvir. A me ver. A me enxergar além da dor. Recebi mensagens de mulheres que também foram manipuladas. Usadas. Apagadas dentro de histórias que pareciam lindas por fora. E percebi. A minha voz era cura para quem ainda não conseguia gritar. Gustavo. Sumiu da internet por um tempo. Depois voltou com outro nome.
Outra verdade. Tentando se reinventar. Mas o brilho já não era o mesmo. Porque quem constrói fama sobre a dor dos outros? Nunca brilha de verdade. Brilha falso. Brilha pouco. Brilha até que a verdade chega e apaga tudo. Roger. Olho no espelho e vejo cicatrizes. Algumas visíveis. Outras. Sou eu sei. Mas cada uma delas me lembra de uma coisa. Eu fui traída. Enganada. Quebrada. Mas eu me reconstruí. Zotinha. Em silêncio. Com dignidade. É isso você. Que está me ouvindo agora. Também já amou alguém que te destruiu. Saiba. Você não precisa de vingança. Você precisa de você. Porque a verdadeira vitória não é ver o outro pagar. É se olhar no espelho e dizer: eu voltei. E dessa vez. Suminha.